Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Premium Autocast, o podcast da Premium Automotivo. E como vocês podem ter reparado, a gente está hoje numa locação totalmente diferente. Estamos com um símbolo aqui da Tunap, nossos parceiros, recebidos aqui pelo Tchelo Araújo, palmas para ele. Nosso camarada que comanda o marketing aqui na área. E Alex França também, camarada que comanda a parte técnica de todo o negócio aqui. Primeiramente, obrigado por nos receber aqui, cara. A gente invadindo a casa Tunap, né, para mais um podcast. E é especial, né? A gente tá fazendo fora de casa aqui, sendo bem acolhido. Obrigado você pela oportunidade por aqui falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Cara, é um prazer estar aqui com vocês. Conhecer pessoalmente, né? A gente só se conhece por tela. Se conhecia só por tela, né? Verdade. Só por videochamada e tudo mais. Vocês eram menorzinhos. Né? Parecia que a gente era maior, cara. Eu pelo menos. Não, cara. você parecia pequenininho. Então tá bom. Eu O pessoal fala assim, pô, eu achei que você fosse mais alto. Cara, esse tamanho que você tá vendo aí, meu. Mas enfim, obrigado por estar recebendo a gente, cara. Vai ser um prazer, assim, a gente falar pro nosso público um pouquinho mais, para conhecer um pouco mais da Tunap, né? Que hoje em dia o pessoal não conhece porque usa, mas sem conhecer, né? O cara quando leva o carro para fazer uma revisão dentro da concessionária, numa Land Rover, numa BMW, numa Mercedes, o cara não sabe que tá usando Tunap. Né? Na Europa ele é vendido, ele se encontra em mais locais e no Brasil ele é mais montadora? Ou... Exatamente. Na Então, Europa é bem mais aberto. Sim. O mercado, a forma de trabalho da Tunap lá na Europa é bem diferente, bem mais aberto. Eles entram em oficinas, batem porta, tudo quanto é porta. E aqui no Brasil a gente vai no B2B. Até agora. Explica pra gente, cara, essa mudança, né? Pra quem não sabe o que está acontecendo, a Tunap hoje ela tá dentro de várias montadoras aqui grandes no Brasil, BMW, Mercedes, Land Rover, Toyota, né? E estão pivotando um pouquinho. O que eu digo quando estão pivotando, né? Estão mudando um pouquinho o modelo de negócio e estão procurando oficinas premium para poder começar a oferecer os produtos Tunap, né? Mas não é simplesmente uma revenda de produto que vocês vão entender melhor. Tiago, explica pra gente por que a Tunap decidiu estar dentro, atualmente, só de concessionárias, né? Está pivotando isso aí. Isso é uma coisa que eu vou deixar para o Carlos e o Ricardo se aprofundar um pouco mais. Daqui a pouco vocês vão bater um papo com eles também, né? Mas a ideia, qual que era? Sempre foi a gente começar onde fosse mais fácil. Então, como a Tunap é uma marca alemã, a gente começou falando exatamente com o pessoal alemão. Então, a gente começou com marcas como a BMW, a Mercedes. Então, a gente foi começando por aí. Sim. Né? Dentre as marcas alemãs primeiro. E depois a gente saiu para as marcas europeias, e para as japonesas, as asiáticas, né? Sim. E aí para as marcas nacionais. Então, hoje, como a gente está expandindo para as marcas nacionais e as oficinas premium. Sim, e aí quando eu falo que não é simplesmente uma revenda de produto, cara, vamos explicar para o pessoal como é que funciona. A gente começou a vender Tunap tem um tempo atrás, a gente estava namorando, né? Hoje a gente já está num noivado, estamos oferecendo uma gama maior de produtos, e a Tunap sempre desenvolvendo coisas novas aí para problemas novos, né? Mas como é que funciona isso? A gente começou a adquirir os produtos Tunap e a gente percebeu o seguinte: o pessoal da Tunap não vem simplesmente, isso aqui é para tratar sistema de combustível, podem vender porque é homologado e tudo mais. Não é assim, pessoal, funciona. Tem todo um treinamento por trás disso, né? Treinamento para a gente que está ali na ponta. Mas esse treinamento vem lá em todo o pessoal, o gerente de contas, gerente regional. Explica para o pessoal como é que funciona esse treinamento, Thiago, por favor. Eu acho que, antes de falar um pouquinho do treinamento, que é um negócio bacana, é legal explicar que a gente não tem vendedores no nosso time, né? Nós temos gerentes de contas. Por isso que você tem essa sensação de que ele não vem só para repor lata, mas ele vem já com essa proposta de apresentar, olha, a gente tem aqui um produto, um serviço, e a gente ainda treina vocês a trabalhar com esses produtos, né? Então, o nosso gerente de contas, ele é bem mais amplo, né? Ele vem com uma proposta de trabalhar com vocês um ponto de vista analítico, estratégico, técnico, comercial. Então, ele tem uma abordagem comercial, mas ele não se detém a isso, né? Ele explica o produto, ele te ajuda a vender, ele te dá dica, ele te informa com isso. Daí é que entra o nosso trabalho, né? Sim. Aí entra o trabalho que a gente faz de endomarketing, de treinamento, de quando recebe esse novo colega no nosso time, a gente tem um onboarding que demora 3 meses para treinar, para acompanhar, para verificar se ele entendeu a proposta da empresa, a metodologia da empresa, a filosofia da empresa, a marca e assim por diante. E aí a gente manda ele para o campo. Quando ele chega no campo para você, ele já está preparado. Já está bem treinado. E ele já vai com material de treinamento também, para que vocês que estão ali mexendo no carro, sim, tentando ver a aplicação, estou com dúvida, onde é que eu vou fazer isso aqui?
ele pode te dar material para tirar a sua dúvida. Mesmo assim, a gente tem um canal de perguntas e respostas bem rápido, assim, que se chama Alex França, que está aqui do meu lado, né, a nossa biblioteca ambulante da Tunap, e ele ajuda a tirar bastante das dúvidas que, em geral, aparecem. E isso é importante, cara, porque a gente trabalha muito com conscientização do consumidor sobre o que está utilizando o carro dele, né? Para não achar que é um simples produto. E aí eu acho bem bacana, desde que a gente começou a conversar a Tunap, é o seguinte, a Tunap, ela trabalha, na verdade, em cima de problemas, né? Procurando soluções para problemas específicos. Eu diria isso. Pode. Encontrar soluções é mais a nossa cara. Encontrar soluções. Não, busca problemas para trazer soluções químicas, né, cara, sustentáveis. Exato. Né? E você pode explicar um pouquinho mais essa filosofia, cara, da sustentabilidade? Cara, quando você olha o logo da Tunap, você entende bem o que a gente quer dizer, né? Quando você vê o verde da Tunap, a gente está falando de sustentabilidade. O azul, ele representa exatamente a tecnologia do produto de qualidade que a gente traz. Né? E o logo da Tunap tem esses círculos porque realmente parece uma gota que pinga e transmite essas informações, esse conceito para as pessoas ao redor. Né? Então, essa ideia os conceitos que a gente tem aí, né? do logo. Sim. E aí a gente tem justamente essa filosofia passando adiante. Né? Quando a gente pensa assim, poxa, a sustentabilidade é uma coisa importante para nós? Definitivamente. Né? Começa lá na produção, no desenvolvimento do produto, no desenvolvimento da ideia, na pesquisa de mercado que a gente faz para entender qual é a necessidade que o mercado tem. Aí nós desenvolvemos soluções pela demanda do mercado. Sim. Isso é diferente dos nossos concorrentes e é nisso que a gente se destaca bastante. Nós temos um laboratório na Alemanha com cientistas lá, são 4 cientistas que trabalham dedicados ali o tempo todo ali na Tunap, justamente para criar essas soluções, né? Nós temos fábricas, então nós fabricamos, e nós aqui no Brasil nós só distribuímos essas soluções. E a preocupação com certificados, cara, que eu acho muito importante. A gente fala, tem homologação na Land Rover, BMW e tal, mas tudo isso vem embasado por vários certificados que você estava mostrando ali pra gente, né? Europeus e, enfim, pode falar um pouquinho mais da importância desse certificado, cara? Cara, totalmente. Para a gente conseguir dizer que o nosso produto ele pode atingir a qualidade de eficiência que a gente diz, sim, a gente precisa que uma terceira empresa nos teste e nos verifique. Então é por isso que nós temos tantos certificados. Nós temos certificados de processo, nós temos certificados do próprio produto, da embalagem, se é uma embalagem segura, se é uma embalagem eficaz para isso, se o nosso produto é realmente tão ecologicamente eficaz como a gente está dizendo, porque a proposta do nosso produto, quando chega na mão de vocês, é de que ele cause o mínimo impacto ambiental possível, sabendo que haverá um impacto ambiental. Mas se você fizer o dejeto adequado, se você fizer usar o produto de maneira adequada, tudo que a gente promove é sustentabilidade. E também aquele lance que você estava falando para a gente, né, da troca de peças, né, descarte de peças. Quando você utiliza os produtos do Tunap, você está trazendo soluções químicas para evitar também trocas de peças desnecessárias e descarte, que acaba indo de encontro com esse lance da sustentabilidade. Exatamente, porque se você cuida, vou dar um exemplo muito simples, né? Nós temos um produto que ele faz a limpeza, a lavagem interna do motor. Sim. Se você faz isso, o seu motor vai ter uma vida útil muito mais prolongada. E você não vai precisar trocar tantas peças. Isso é sustentável. Outra coisa bem legal também, o próprio DPF, né? Que é um filtro que está no escapamento, tem um custo muito alto, e esse resíduo tem que ser tratado, ele não pode ser descartado, sim, na natureza. E aí a Tunap tem uma solução que resolve o problema do DPF sem precisar substituir o DPF, sem precisar desmontar. Então, assim, ajuda pra gente que é oficina, sim, ajuda o meio ambiente como um todo. E o cliente também, né, cara? Não precisa trocar uma peça cara. E retorna a performance que o carro tinha, que o DPF saturado tem algumas características que o carro fica mais fraco. Então, você tem uma série de soluções com muito mais barato e muito mais fácil. Né? Deixa eu aproveitar aqui esse momento, já que você falou isso, tem uma coisa muito interessante, porque quando a Tunap começou a operação aqui no Brasil, a gente ouvia algumas reclamações do tipo assim, poxa, mas eu tenho um carro importado, europeu, um BMW, e poxa, como é que um carro desse está perdendo potência? Tudo muito simples. Você tem um carro desse, que é a máquina, com gasolina de baixa qualidade, que às vezes a gasolina que a gente tem aqui no Brasil não tem essa qualidade. Um dos produtos Tunap é exatamente para equalizar essa diferença de um combustível que não tem essa qualidade, né?
A gente sabe que a gente tem uma mistura de etanol. Eu vou deixar o Alex falar. Eu queria falar. Isso é meio técnico, né? Eu vou deixar o especialista. Obrigado. Mas é que eu tive um bom professor, cara. Legal. Vamos ouvir isso. Mas então, Alex, influencia bastante esse lance do combustível no desenvolvimento do produto, até específico para regiões e tudo mais? Influencia muito, né? Até eu estava comentando com você aqui nos bastidores. A TUNAP, como o Thiago já comentou, ela se preocupa muito em desenvolver uma tecnologia para que resolva um problema com o menor impacto. Quando a gente fala em menor impacto financeiro, menor impacto ambiental, né? Então a química ela vem para isso, né? Por exemplo, o nosso produto hoje para tratamento do sistema de injeção aqui no Brasil foi um produto que, apesar de fabricado na Europa, ele foi pesquisado, foi desenvolvido e está sendo fabricado na Europa. Ele foi feito para o combustível brasileiro. Então, se você for hoje na Alemanha e comprar um produto para limpeza preventiva do sistema de injeção, você não compra o mesmo que você está comprando aqui, porque ele foi desenvolvido para o mercado brasileiro. Legal. Porque mesmo você pensando, a gasolina aqui no Brasil, a melhor gasolina aqui do Brasil, ela vai ter uma quantidade de etanol muito superior ao que tem lá na Europa. Então, só aqui a gente já tem uma diferença muito grande. Então, é importante se preocupar sempre com o que a gente está trabalhando. É importante dizer que esse produto que você está falando, que é fabricado especificamente para o Brasil, ele é fabricado na Alemanha. Desenvolvido e fabricado na Alemanha. Né? Fabricado na Alemanha. Né? Então, todos os nossos produtos, como o Thiago disse, nós somos um distribuidor. Tá? Os produtos da TUNAP, eles passam realmente pelo processo de pesquisa. Então, a TUNAP acaba detectando no mercado uma falha, um problema, algo que precisa ser corrigido, e ela vê uma brecha onde ela pode resolver isso com a química. E, em cima disso, ela desenvolve, ela pesquisa, desenvolve esse produto, para depois colocar. Você pode dar exemplo de algum problema, cara? Que tenha surgido a partir um feedback de alguma montadora com algum problema? Eu acho que o nosso maior case de sucesso aí hoje, quando se fala de produto químico e solução de problemas, é a linha DPF. Né? A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema sério de entupimento aí no sistema de DPF dos carros. E, basicamente, pela forma de condução ou combustível. Sim. Né? Então, a TUNAP na Alemanha, esse problema também acontece na Europa. Sim. Né? A TUNAP, percebendo esse problema, começou a pesquisar e desenvolver um produto que pudesse resolver com velocidade, com o menor trabalho possível e sem impactos ambientais. Por isso, por exemplo, esse produto ele foi desenvolvido sem... toda a química dele não agride o meio ambiente. Né? E você consegue fazer um reparo de forma rápida, sem remover a peça e que traga eficiência. Cara, eu vou um parênteses aí, só no caso de remover um DPF, a gente demora às vezes meio dia para trocar um DPF. Dependendo e aplicar o produto, a gente demora às vezes uma hora. Dependendo do carro, sim. Então, sem contar o custo. Sim, sem contar o custo. Uma peça dessa, 12 mil, 24 mil. Sim, se você pegar da nova Amarok V6, bate quase 20 mil. Então, se você pegar de um veículo, um Land Rover, por exemplo, sim, você tem um custo muito maior que esse. Né? Então, aí o cliente, nós até brincamos, né? O cliente tem duas opções, cartão de crédito ou TUNAP. Então, acho que o TUNAP é melhor. Né? Vai sair muito mais em conta. Né? E volto a dizer, muitas vezes, a gente pensando na linha diesel, alguns carros são carros de trabalho. Sim. Né? Se a gente pegar a linha Peugeot, linha Fiat, enfim, Ducato, Jumpy, Boxer, são carros não pode ficar parado. E aí você vai deixar esse carro parado lá por uma semana esperando uma peça. Produtividade, né? Perde produtividade, você perde valor, porque uma peça, querendo ou não, de um carro desse, que deveria ser barato, custa fácil aí, os 7, 8 mil reais, mais mão de obra. Enquanto na você consegue, com 10% desse valor, você consegue resolver o problema, né, rápido, questões de 1h30, 2 horas. Sim, cara, uma coisa que a TUNAP tem, a gente acaba percebendo onde está essa diferença. Você pega o colega aqui, o Alex, você vê que ele fala bem pra caramba, né? Tem uma linguagem bem clara para explicar o que ele precisa. E isso se deve muito a um tripé que a gente tem de trabalho. A gente, em geral, a gente separa o marketing, a gente junta, né? O marketing, o comercial e o técnico, que são 3 departamentos que, teoricamente, não conversam, que, teoricamente, não tem muito o que trocar. A gente não consegue trabalhar, a TUNAP não consegue trabalhar se esses 3 departamentos não estiverem em sintonia, se não estiverem trabalhando juntos. Então, o Alex consegue desenvolver essa linguagem muito clara, muito direta, e você percebe que ela é toda temperada com uma palavra comercial muito interessante, né? Porque a estratégia comercial, que é uma coisa que daqui a pouco o Ricardo Cruz vai conversar com vocês também, ele acaba trazendo isso muito forte. Então,
os três trabalhando juntos, né, esses três departamentos trabalhando juntos, a gente consegue ter essa melhor estratégia, esse melhor approach, esse melhor ensinamento para o pessoal. Bacana, cara. Aí você estava falando de veículo de trabalho, né? Acho importante o pessoal saber que a Tonap não fabrica só para carro de passeio. Né? A gente está falando aí de veículos leves, pesados também, né? A Tonap tem vamos dizer, divisões aqui no Brasil, né? Uma delas, que hoje cresce muito e está crescendo cada vez mais, que é o segmento para pesados. Né? A gente trabalha muito com tratores, linha agrícola, caminhões, porque nossa, querendo ou não... Esse é a hora parada, então é o maior prejuízo de todos. É extremo. Quando um veículo desse porte né, para, a primeira coisa que o cara pensa, quantos dias? Não é nem o custo, às vezes, do reparo. Quantos dias esse carro vai ficar parado, né? Porque um custo altíssimo, né? Você pegar, aquelas colheitadeiras gigantes, aquilo parado... Elas não podem ficar paradas. Né? Coisa de R$1.000, às vezes, por hora. Perde a safra. Aí o cara, quanto é que vai gastar? É pouco. Qualquer manutenção é pouco. E a Tonap, mesmo assim, tem produtos baratos para que você consiga resolver problemas rápidos e tirar esse carro, colocar esse veículo. Então, está ganhando espaço cada vez mais, né? Então... Você imagina o seguinte, a gente está falando de colheitadeira, mas eles têm uma máquina agrícola que eu achei muito interessante quando eu vi mais de perto, que ela coloca o defensivo agrícola, né, como chama essa coisa? Que mata verme? Mata os bichos? Eu não sei o que. Mata. Aquele joga veneno na. É um negócio perigoso. É perigoso. Fugiu o nome também. Exatamente. O pesticida. Pesticida, que mata as pragas da máquina de jogar veneno. A máquina de jogar veneno. Só que a máquina de jogar veneno também não tem nada assim, cara. É mó gigante o negócio, cara. E aí o que acontece? Ela é fechada, ela é completamente hermeticamente fechada ali. Para que o motorista, o operador, ele não respire o ar de fora. E é curioso que quando a gente começou a falar da nossa solução de limpeza de ar-condicionado, para esse momento insignificante, acho que a gente nunca limpou ar-condicionado como a gente precisava. Porque ele tem o ar ali, fica girando somente nessa cabine que ela é completamente fechada. A condicionado tem umidade, é escuro, quando você para, aquece, é um ambiente muito propício para se criar qualquer coisa, né? Fungo, então, bactéria. E isso é legal que como o Thiago está falando dos nossos treinamentos, todos os funcionários da Tonap, os gerentes de contas, quando entram, nós fazemos um treinamento, principalmente técnico. Agrotóxico! Lembrei! É o agrotóxico! Tava lá embaixo na letra A, mas o alfabeto tava de ponta cabeça. E a gente deixa claro isso para as pessoas que estão participando do treinamento sobre ar-condicionado, porque muita gente não tem essa ideia. O meu carro eu só uso ar-condicionado de vez em quando, e eu uso muito pouco o carro, e toda revisão eu troco o filtro. Né? Esse é o... Eu já escutei gente falar, eu entro no meu carro e fico com rinite. Eu falo, peraí que eu vou te ajudar. Vamos concluir. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela se preocupa com a troca do filtro, porque isso é cultural. Né? Você pega as pessoas que cuidam um pouco mais do carro, trocam o filtro do ar-condicionado com mais frequência. Mas não basta. Porque, como você disse, né? Lá dentro da caixa evaporadora, você tem umidade, falta de luz e oxigênio, extremamente propício para a criação de fungos e bactérias. Então, por mais que você troque o filtro, mas que você cuide do seu carro, mantenha limpo, lá dentro é um grande criador de fungos e bactérias. E aí a Tonap, lá atrás, eu vou te falar bem lá atrás, né, ela já começou a pesquisar sobre isso e desenvolveu a limpeza da caixa evaporadora, né, como produto químico. 2005. Até 2015 a gente tinha patente dessa solução que foi criada pela Tonap, e só a gente tinha essa solução tão eficaz. Você me permite, falando de certificados, né? Nós temos alguns certificados que garantem que após a limpeza sendo feita, uma pessoa que mesmo seja sensível a germes, bactérias, né? Tem uma rinite muito sensível a esses micro-organismos, o sistema de ar-condicionado fica tão limpo que não tem nenhum problema da pessoa respirar esse ar. É um ar realmente puro como fica, né? É verdade que isso varia um pouco dependendo da umidade do ar de onde a pessoa mora e quanto ele usa o ar-condicionado, mas por cerca de 6 meses a gente garante que o ar-condicionado fica limpo de germes, bactérias e água. E garante através de certificado. Exatamente. De empresa terceirizada. Exatamente. E isso é não só o método de limpeza, mas o produto, ele é eficaz. Então, isso é muito importante para nós, porque é legal saber quando você fala assim, olha, esse produto é bom.
Mas quando eu digo, olha, esse produto é bom e tem esse documento que garante que esse produto é bom, é uma outra tem outro história. peso. E recentemente recebeu mais um certificado. Exatamente. Nós temos 3 certificados para essa solução agora. É mesmo? A gente tem o ECARF, que é uma associação médica na Alemanha que garante que esse produto ele não é alergênico, não vai provocar alergia em ninguém. A gente tem o GUI, que garante que o método é eficaz e que o produto de limpeza também é eficaz e cumpre o que ele diz. E agora, por último, a gente tem o TUV, que também garante que todo o sistema ArcoWell ele é eficaz para Bacana, cara. eliminar germes e Então, bactérias do carro. Dá para entender o quanto a Tunap se preocupa com a qualidade. Porque, poxa, um produto químico que já tinha um certificado como o ECARF. Já estava no mercado, já estava aprovado. Estava no mercado. Procurou um segundo certificado para dar mais segurança aos seus clientes. Foi o GUI. E agora traz o TUV. Né? Então, é um produto químico que já está estável no mercado. Tem a sua venda. Sim. E ainda procura mais certificados. Eu acho que eu não conheço nenhum produto dessa área assim que tem preocupação de ser certificado. Eu acho que todos que a gente usa, eu acho que é o único que vai ter certificação desse nível, né? Então, há tantos certificados que a gente viu na tela lá do... hoje eu descobri que eu nem sabia que existia. E tem uma solução também, pessoal, a gente foi apresentado hoje, chama Tunap 996, né? Para limpar justamente o habitáculo ali do filtro antipólen. Geralmente a gente faz a troca do filtro antipólen, faz uma limpeza com um pano úmido, ou um Veja, ou algum produto do tipo, né? Mas o pessoal... Você pode falar mais desse produto, cara? Apresenta o que ele faz, quais são as várias utilidades dele ali dentro do habitáculo. O 996, ele vem na mesma linha ArcoWell. Então ele tem esses 3 certificados. Ele tem o certificado ECARF. Então é a linha ArcoWell que tem os 3 certificados. Exatamente. Todos os produtos. Que legal, cara. São 2 produtos principais, então o 994 e o 996. O pessoal às vezes não decora os números, né? Mas tudo bem, isso cabe a gente ensinar. Faz, né? Ele faz uma limpeza da caixa do evaporador e ele faz a limpeza da caixa do filtro pólen. Exato. Então, o 996, ele é um produto ArcoWell. Hoje tem os 3 certificados também. Né? E ele é usado para limpeza realmente dali do box, né? A caixa onde vai alojado o filtro. Tá? E nós usamos para descontaminar o habitáculo do carro. Então você pode jogar em tecido, pode jogar nos carpetes, você pode pulverizar na parte interna do seu veículo para matar todos aqueles micro-organismos que ali estão presentes. Sim, né? E aí nós temos a ação corretiva, que é o 994, que aí nós vamos trabalhar no foco lá, na caixa evaporadora. Sim. O legal é na hora de você limpar a caixa evaporadora, o alojamento do filtro, você passar um pano úmido, vai ficar aquela umidade, não vai limpar de fato, né? Então, aí é um aerosol, ele seca muito rápido, você passa o pano, tá pronto, não precisa fazer mais nada. Então, exato. Então, assim, a gente pensa em todas as pontas aí dessa linha de ar-condicionado. E voltando para a linha de sistema de combustível, a gente pode falar do milho, cara? Podemos falar dessa. Tem uma história boa do milho, o milho é uma história. Pessoal, vou introduzir aqui. É o seguinte: a gente estava falando do produto desenvolvido especificamente para o combustível brasileiro, né? Que é o 939. Lá na Europa é o 974. E aí, devido a todas as características do nosso combustível, desenvolveram o 939. E aí a gente não conhecia uma embalagem que eles estavam falando que vem um milho no rótulo, cara. E por que tinha um milho no rótulo? Explica para o pessoal entender. É uma curiosidade interessante. A Tunap está no Brasil já há uns 12 anos, né? E no começo, quando a Tunap chegou ao Brasil, ela desenvolveu o 974, né? E trouxe o 974. Só que ele não atendia as necessidades 100% do nosso combustível. Então, a Tunap fez a análise do combustível brasileiro e desenvolveu o 939. Como referência, devido ao nosso combustível ter etanol, como referência a isso, eles colocaram milho na lata, né? Porque eles entendem que o etanol aqui era feito do milho. E fora do Brasil, você faz etanol com milho, com outras... Exato. Aqui, nós podemos falar que 98% do nosso etanol vem da cana-de-açúcar, né? Mas aí ele ficou conhecido muito tempo como o produto do milho. Né? Então, mas não tínhamos departamento de marketing no Brasil. Não tínhamos. Tá vindo de lá. Depois eu vou falar assim, o Tchelo não viu isso aí. Eu vou botar óleo de milho aqui. É comum você falar assim, você conhece Tunap? Não, nunca ouvi falar. É esse produto aqui. O do milho. Isso já aconteceu e acontece. Isso, o fato da gente estar fazendo isso aqui é uma coisa que a gente gostaria de falar para vocês aí. Começa a pedir Tunap, olha,
Faça esse serviço. Você não tem TUNAP aí para fazer no meu carro? Pode pedir. Essa a ideia. Justamente, cara, eu ia comentar com vocês. A TUNAP, os produtos dela não tem que ser vendidos como produtos, tem que ser vendidos como soluções, serviços, né? Exatamente. Que é justamente dessa forma que a gente faz lá, né? A gente vende como serviço, já inclui na parte de revisão, né? Até porque, se você usando alguns produtos da TUNAP específicos, você faz a manutenção preventiva sem precisar desmontar o carro. Justamente. Então, assim, esses produtos têm que ser incluídos dessa maneira. Eles são soluções para problemas e também soluções corretivas e preventivas, né? Sim. E essa é a ideia da TUNAP, tá? Criar produtos para facilitar a vida do técnico e economizar. Eu sempre gosto de contar essa história, eu contei até essa história para eles hoje. A gente pegou uma vez na loja um carro antigo, uma BMW dos anos 90, que a gente não tinha peça de reposição, e aí não tinha, eu teria que desmontar o coletor do carro todo, e aí a gente ia nessa de montar e desmontar um carro muito antigo, e ia ter dificuldade de encontrar algumas peças. A gente apresentou a solução da TUNAP para ele, e aí a gente tentou resolver o problema, que ele tinha um gotejamento de bico injetor, e rodamos. E o legal é que ele fez aquele teste do Bentley, de botar a moeda em cima do motor, e aí depois a gente teve aplicado o produto, ele botou a moeda, ele mandou até o vídeo, né, para Instagram pra gente. E aí botou e o motor paradinho, né? Então assim, a gente conseguiu solucionar o problema. Esse carro é cliente, a gente acompanha a manutenção dele, nunca mais veio a dar problema de bico injetor de novo. E a gente economizou dinheiro, tempo e resolveu o problema dele. Então, esse teste já presenciei com um copo d'água. E aí ele fez, copo d'água e vou fazer o teste bem, não sei o que. Ele chegou lá e mandou pra gente. Achei legal esse teste, não? Bacana, cara. Muito legal. Bom, pessoal, e aí a gente está vendo aí o surgimento de novas tecnologias no mercado, né? Carros elétricos, a gente já fez um podcast sobre isso. Aliás, se o pessoal quiser escutar, vai lá na nossa lista, tem um podcast sobre nossa opinião sobre carros elétricos, né? E a gente acredita muito mesmo, cara, que a gente vai ter aqui um grande boom de veículos híbridos, né? É o que a gente acredita para o Brasil. E aí a TUNAP está pensando nessas inovações tecnológicas, cara, está trazendo alguma coisa para esse tipo de veículo híbrido aqui no Brasil? Sim, é interessante a gente falar sobre, porque na Europa, os veículos híbridos já estão rodando há mais tempo, né? Então, a TUNAP já vem pesquisando produtos para esse segmento de veículos já há algum tempo. E no Brasil, agora, recentemente, a gente já recebeu o primeiro produto pensando exclusivamente no veículo híbrido, que é um produto para tratamento do sistema de combustível para veículos híbridos mesmo. Só um parêntese, né? Eu acho que quem não conhece igual a gente que conhece, pensa, mas o carro híbrido funciona igual o carro a gasolina normal, o que muda? É um motor comum como qualquer outro. Qual o problema diferente que o híbrido vai enfrentar para precisar de um produto para híbrido? Legal. As ações de funcionamento, né? Se você pega um carro híbrido, principalmente em trânsito, em rodovia, em dentro da cidade, né? Perímetro urbano, né? Você vai ter o funcionamento do motor elétrico muito mais acentuado do que o funcionamento do motor a combustão. Né? E dependendo de situações de uso do carro, o motor a combustão nem entra em funcionamento. Às vezes o cara o trajeto é curto, né? Só usa o motor elétrico, chega em casa e bota na tomada. Dependendo do modelo do carro, a estratégia do gerenciamento eletrônico é trabalhar o motor prioritário elétrico. Né? E a combustão entrar só em necessidades. E com isso, o combustível fica parado. O sistema fica alimentado com o combustível sob pressão, porém, sem girar esse combustível. Né? Então, tudo isso, a longo prazo, é prejudicial para o sistema de motor a combustão. Então, um exemplo, uma coisa que acontece muito, que está acontecendo muito com esses combustíveis, é a corrosão. A corrosão dos bicos injetores, principalmente. Então, nós temos um produto que está chegando no Brasil agora, que é o 965. Né? Ele é direcionado para os veículos híbridos. E uma das coisas que ele vai tratar com uma certa violência, vamos dizer assim, é a corrosão dos bicos injetores. Legal. Tá? E o tratamento desse combustível. Esse produto dentro do tanque, você consegue ter um combustível apto aí para mais de 2 anos. Não, eu vou te falar assim, sério? Você me falou uma coisa que conservação do combustível. Que eu nunca tinha imaginado, que você falando agora, eu estou pensando, o motor a combustão, ele não aciona o motor elétrico dependendo da montadora, ele já entra na inércia do movimento e o motor aciona, né? Agora, imagina um bico gotejando com um cilindro cheio de combustível e aí o motor funciona. Então, você vai ter uma quebra de motor que não funcionou. Então, assim, cara, é importantíssimo esse fator. E o nosso combustível no Brasil, cada vez mais etanol, né? O diesel cada vez mais biodiesel, né? Isso tudo é legal para o meio ambiente, porém, o motor a combustão tem os seus problemas. E um deles é essa corrosão. Então, o produto vem forte, principalmente nessa questão de corrosão e pré-ignição. Porque esses motores, quando o motor a combustão vai entrar no carro híbrido, vai funcionar, ele precisa ser rápido. Ele precisa estar trabalhando rápido, start rápido, ele precisa ser ágil.
E com isso, essas partidas para, anda, tudo sofre mais nesse motor a combustão. Então o produto vem pensando de fato nesses pontos de falhas, né? Vamos dizer, falhas de funcionamento. Sim. Não é bem uma falha, mas esses pontos que o motor não acaba não trabalhando. E, cara, eu vou até mais profundo nisso aí. A gente tem o produto 955, né, para motores, que é a base de nitrito de boro e tudo mais. Você acha que esse motor, isso é uma dúvida minha, tá? Esse motor híbrido, por exemplo, a gente tem... Como é que é o funcionamento da circulação de óleo dele? Você acha que o 955 vai ajudar a gente a ter menos desgaste do motor por causa das partidas? O que você acha sobre isso? Na verdade é o seguinte, o 955, independentemente de ser híbrido ou não, ele vai ajudar no desgaste do motor. Só falta fazer um parênteses. A gente sabe que é o 955, mas quem não conhece não sabe. Quem não conhece o 955 é um produto também em lançamento. É o pouco boi tempo. da Lançamento do nitrito Brasil de boro. em janeiro. De janeiro, né? Tem 4 pouco tempo. vezes. 4 meses. Oficialmente ele foi lançado no ano passado. Vou te lembrar, nós fizemos o treinamento desse produto na Sim. Alemanha em 2018. Eles já pensavam nesse produto, Exato. já estavam Legal. desenvolvendo isso, nós já estávamos recebendo treinamento sobre, Sim. só que até então eles ainda não tinham conseguido os certificados. Sim. E no mercado brasileiro, cara, a gente entende que é muito importante o certificado. Então a gente esperou todos os testes, todas as questões de análises para trazer esse produto. E agora, além dele ser no Brasil, no lançamento, ele vem com um certificado tudo. Legal. Isso é muito legal. Que garante Dá qualidade. mais do peso produto. ainda. É o no produto. único desse segmento que tem um certificado nessa importância. Às vezes o pessoal não sabe qual que é a importância de ter um certificado desse. É o seguinte, o que diz no rótulo, o produto tem que cumprir. E a TUV garante exatamente isso. O que está dizendo no rótulo, o produto deve fazer. Então, às vezes a gente encontra alguns produtos por aí que se fala, será que ele faz isso tudo mesmo? Eles fazem. Por isso que a gente pode garantir que o TUNAP funciona, o TUNAP works. Bacana. E voltando lá no produto, ele é um produto à base de nitrito de boro. Né? Quando a gente pegou esse produto, cara, eu fui pesquisar o que é um nitrito de boro, né? Aí, se me corrija se eu estiver errado, é um composto de resistência térmica e química muito alta, né? Eu vi que ele é comparado, inclusive, a estrutura química dele comparada com diamante, né? Falei, então o negócio é diferenciado. Uma propriedade, uma característica diferente, que o ponto de temperatura dele é muito maior que o do diamante. Que isso? A dureza não chega a ser igual. E o que ele faz no Mas motor? Até que a gente já está se aprofundando nesse produto, o que ele faz no motor, Alex? Vamos explicar para o pessoal. A gente sabe, né? Mas já... Vamos pensar no carro 0 km. Sim. Tá? É um carro saiu da fábrica agora. Rapidinho. A gente está falando do TUNAP 955, tá, pessoal? A gente falou do 965 para veículos híbridos. Isso. Aí eu peguei o gancho e estamos entrando no 955. Só para o pessoal não confundir. É um produto para tratamento do sistema de óleo do motor. Sim. Tá? É uma proteção interna do motor no setor de óleo. Tá? Então, o 955... Minhas mãos estão te esperando aqui para te ajudar. Tá? Aquela hora lá que a gente... tem uma brincadeira. Não é brincadeira, não. É sério isso, cara. É sério, muito sério. Não, vou ter que contar agora. Ele Conta. Não, agora a gente ficou curioso. Esse treinamento em 2018, foi lá na Alemanha. Nosso amigo Alex não falava muito inglês, né? Hoje ele tá com o inglês bem melhor. Mas tem professor bacana de inglês, cara? Não, bem minha boca. Aí ele ia para a Alemanha com o Carlos, aí o Carlos não pôde ir, aí o Carlos falou assim, Tiago, você vai no meu lugar. E traduz o treinamento pro Alex. Eu falei, tá bom, então eu vou. Aí eu fui lá de intérprete, né? Aprendi mais do que ele. Não, foi bem legal. Treinamento na fábrica. Esse lance da bom, o que é? Eu quero saber também. Peraí que ele chega lá. Na verdade, nós recebemos o treinamento sobre o 955 e depois cada país recebeu um produto, né, para falar sobre ele, né? Estudar um pouquinho e depois dissertar sobre. Tipo um workshop. E nós recebemos o 955. E ele falou, cara, eu preciso mostrar como que funciona, qual a ideia. Ele chegou na frente da sala com um monte de países, começou com o brasileiro, né? E pôs uma mão na outra e falou, pessoal, todo mundo põe a mão assim. Imagina, uma sala lá com uns 10, 12 países diferentes. Um monte de todo mundo com a mão assim. mecânico. E aí começou a fazer isso aqui. Vai, pessoal, vamos, agiliza, corre, vai. E o pessoal, o que tá acontecendo? Falou, tá vendo? Tá esquentando. Isso é atrito. Eu falei, mas precisa de tudo isso para falar o que é atrito? E o interessante, beleza, passou, foi legal e tal. Dias depois, teve pessoas de outros países fazendo essa demonstração. Porque funciona! É
assim! Muito bom, cara. Não é Muito assim! bom. É o cara do marketing, né? Eu fico imaginando aquele europeu assim, frio, né? Sentado, olhando. Não, é Fala, sério. cara, brasileiro, não tem jeito. Cara, Não, what the aonde ele vai com isso? Não, italiano, gente de todos os países. Nossa, bacana, cara. É Bacana. legal, foi uma boa saída. Mas, para você ver, em 2018, a gente já falava sobre o 955, né? Então, a Tunap se preocupa muito nessa questão de pesquisa, ela trabalha muito o produto, treinamentos, antes desse produto entrar de fato. Então, mas voltando a falar sobre isso. Por que a tua mão esquenta quando você faz isso? O atrito, né? Porque, exato, mas quanto mais linhas você tiver na sua mão, mais atrito você vai provocar. O nitreto de boro, entre aspas, ele entra nessas reentrâncias, nessas fissuras, e aí ele reduz o atrito, portanto. Então ele completa essa coisa para diminuir o atrito. Então essa foi a maneira, meio que brincando, para mostrar como é que o comportamento do produto químico faz lá dentro do motor. Então esse... É porque todo motor novo tem, a gente está conversando, né? Tem as rugosidades e tal. Exato, é o que eu estava falando. Mesmo você pegando um carro novo, 0 km, na caixa, né? Esse motor, se você pegar a parte interna, as peças metálicas internas, e aproximar em microscópio 21 vezes, você vai encontrar imperfeições. Mas não são imperfeições por problema. O material tem essas Ele imperfeições. foi usinado, né? Exatamente. Tem o acabamento da ferramenta. Exatamente. Qual que é a ideia do nitreto de boro? Preencher todas essas falhas, essas microfalhas. Ela vai preenchendo esses espaços. Com isso, você tem menos atrito. Com menor atrito, menor temperatura e desgaste. Essa é a ideia básica do nitreto de boro. Tá? E com as propriedades, como você disse que já até estudou sobre, né? Ele não sai com facilidade. Né? Ele dura mais ou menos quanto tempo dentro do motor? 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros é um número seguro para... Um número seguro para que você tenha eficiência total entre uma reposição. Tá? A gente sempre trabalha assim. Tá? O produto pode ser que dure mais tempo? Pode. Deve. Sim. Tá? Mas a gente sempre trabalha com uma média da segurança, que eu falo para você. Te garanto que dentro de 20 mil quilômetros ele está... E se você pegar um motor com muito desgaste? Tipo, um motor que já está fim de vida, está com baixa pressão de óleo... E isso é uma coisa que o pessoal confunde muito. Então, é porque eu estou entendendo, mas eu acho que o que você está falando pode gerar confusão. Exatamente. O pessoal confunde muito um motor para preencher micro fissuras naturais no material do que falhas de peça. Né? Se você pegar um motor lá, que a bronzina ela já está querendo passear, desgastada, querendo passear, querendo dar uma volta, né? O motor já está fazendo um barulho diferente por folga excessiva do motor, não é esse produto que você precisa. Esse produto ele não vai cobrir folgas milimétricas, ele vai cobrir abaixo nanométricas. Vai cobrir abaixo de um centésimo. Então, pô. Né? Então, na verdade, motores cansados, que você já tem um ruído aparente por desgaste, o produto não é esse que você está procurando. Porém, barulhos normais que o motor costuma fazer. Alguns motores a gente sabe que mesmo novo, eles têm faz um barulhinho diferente, enfim. Esses ruídos a gente consegue diminuir com o 955. É muito legal, os mecânicos que têm esse feeling no ouvido, né, esse tato, ele consegue perceber com a utilização do 955. Se a gente puder traçar uma analogia até com quando a gente troca pastilhas e discos de freio, né? Sim. São dois materiais diferentes que têm rugosidade e a gente aconselha o pessoal a ter cuidado na frenagem até acontecer o assentamento. É justamente o que esse produto faz, né? Você já ouviu a questão da vidrificação da pastilha? O freio perde eficiência. Sim, porque você diminui o atrito. A ideia não é mais ou menos essa, né? Se você diminui o atrito, né, você tem menos fricção. Menos fricção, menos calor, menos desgaste. Né? Então o produto, a ideia dele dentro do motor é essa. Bacana. Então é um produto para o cara usar, comprou o carro zero, já pode na primeira troca de óleo, ou até antes da troca de óleo. Na verdade, a única coisa que a gente pede é que você não troque o óleo antes de 1000 km de usar o produto. Então, por exemplo, eu estou com 9.000 km, vou trocar com 10. Não usa o produto agora, usa quando você trocar o óleo. Meu carro está com 5.000 km, né? E a próxima troca é daqui 3 meses ou 10.000, pode usar o produto sem problema nenhum. Legal. Sim. Bacana. Tá. Legal. E agora vamos voltar lá para o marketing. Eu vou falar um pouco da nossa parceria aí, que está esquentando bastante. O pessoal que tem acompanhado a gente nas redes aí está vendo a gente falar dos produtos Tunap. Muita gente, a gente pergunta, cara, você conhece Tunap? Não, nunca escutei falar. A gente falou esse lance porque a Tunap ela é mais B2B, mais B2B, né, dentro das concessionárias e tal, e está mudando muita coisa. Qual é a intenção, Cello, de estar uma oficina como a gente, por exemplo, falando desses produtos, né? Qual é a intenção
dessa parceria? A nossa estratégia agora, qual é? É ter pessoas como vocês, além de vocês, né? Vocês agora já era, né? A gente já está junto, né? A parceria já está consolidada. Mas ter outras pessoas como vocês, que gostam da marca, que entendem a marca, que tem uma voz nas mídias sociais, né? E aí a gente consegue usá-los para falar bem da nossa marca, e aí a gente tem essa parceria ao longo do Brasil. Então, não só no Rio de Janeiro, no Sudeste, mas tem uma voz do Nordeste, uma voz do Sul, uma voz do Centro-Oeste, uma voz capixaba, uma voz... E aí essas vozes diferentes falando da TUNAP. Esse que é o nosso objetivo. Então, algumas oficinas premium que façam isso vai nos ajudar a ter diversas coisas. É legal para vocês. Sim. Vocês vão estar trabalhando com a marca legal. A gente vai ter certos embaixadores da TUNAP espalhados pelo Brasil falando da marca, né? Então, essa faz parte da nossa proposta também. Mas vai ajudar o cliente final a entender quem é a TUNAP. Que, em geral, o que acontece? Você, cliente final, leva o teu carro lá para fazer uma limpeza do ar-condicionado, uma limpeza de bico, e você recebe o produto TUNAP e nem sabe que foi TUNAP. Mas, né? Nem sabe. E assim, o que foi usado no veículo. A gente pegou notas de manutenção e aí aparecia lá limpeza de bico e tal. A gente sabia que estava sendo usado TUNAP, o cliente trouxe para a gente. Mas ele nem sabia, não, foi feito aqui. Então você usou o produto TUNAP. Exato. Principalmente por uma coisa que a gente comentou aqui. A TUNAP entrega para vocês uma solução, não uma lata. Sim. Né? É mais do que isso. É verdade que, quando a gente fala do desenvolvimento do produto, até a lata, até a tampa, a gente pensa na sustentabilidade, na eficiência do produto, em toda uma cadeia. De ponta a ponta, né? Exatamente, mas o cliente final não tem essa percepção. Então, quando a gente tiver essas vozes diferentes atuando no Brasil, a gente está usando a mídia social para levar exatamente essas ideias, de que a TUNAP tem mais do que só uma lata, mais do que só um serviço, né? Sim. Então eles vão entender melhor de todo qual é o conceito da TUNAP. Bacana. Eu acho interessante para a gente dar continuidade nesse planejamento todo, a gente falar com o responsável pela parte comercial, né? A gente teve o primeiro contato lá no Rio, que seria o Ricardo Cruz. Ricardo Cruz, não esqueci. Fiz até coralzinho. Vocês querem adicionar mais alguma coisa antes da gente chamar o Ricardo? Na verdade, eu queria só agradecer essa oportunidade, acho que é muito bacana a gente fazer esse bate-papo, esse contato hoje com o cliente final, acho que é muito importante, você está abrindo essa cadeia para a gente aqui. E me colocar à disposição, caso precise. Te agradeço. Vamos perturbar com certeza. Relaxa, né, cara? Um saco em breve. E quem tiver mais curiosidade em saber mais da parte técnica, tem o nosso site, que aí o Thiago pode... Qual é o site, Thiago? tunap.com.br. A seção automotiva que tem industrial. Nós temos a divisão indústria, né? Sim. A gente começou a divisão indústria aqui no Brasil durante a pandemia, mas para entender melhor dos nossos produtos automotivos, a gente tem o nosso canal no YouTube também, que é o tunap.br. Né? Então, entra lá, dá uma olhada, assiste os vídeos, né? Tem vídeos de aplicação, vídeos que explicam a proposta do produto. Ou tenta falar com a gente, que a gente está aqui justamente para dar uma força para vocês. Pessoal, muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. Nada, eu que agradeço vocês. E eu não vou ficar agradecendo muito, senão o pessoal vai desligar, achar que a gente não vai continuar. Pessoal, espera. A gente vai falar um pouquinho da parte comercial aí, que justamente a gente deu essa introdução agora. Né? E aí vocês vão saber o que está acontecendo agora, por que está migrando aí de concessionárias para oficinas, tá? Obrigado, rapidinho. A gente se vê daqui a pouco. Vamos lá. Valeu.